Ensino à distância Uniaraguaia, mais de 20 cursos com aulas ao vivo e laboratórios virtuais. Tem 3 opções: administração, engenharia ambiental, educação física e muito mais. Início das novas turmas, 30 de outubro. Uniaraguaia, conceito máximo pelo MEC. Olá, bom dia. Estamos aqui com mais um DM Entrevista e hoje vamos falar sobre chamada de vídeo, utilizando esses meios tecnológicos. É totalmente diferente, né? Há esse distanciamento. Então, como é que está sendo para vocês? Eu acho que, inicialmente, a gente perdeu o nosso afeto, nosso contato presencial, né? Então, o que dá para a gente fazer para não perder essa relação tão próxima entre professor e aluno? Eu acho que o grande desafio que a gente está enfrentando agora é usar o meio virtual como um espaço comum entre o professor e o aluno, não deixar que a tela nos divida. Eu acho que o grande desafio aqui tem sido entrar mesmo nesse meio e trabalhar com o aluno de uma forma mais carinhosa, afetuosa, em vez de cobrar mais, ser mais carinhoso mesmo com ele e passar um processo de ensino-aprendizagem que seja mais afetuoso. Eram as transparências. Então, muitos dos professores e das escolas não estavam preparados. Né? E essa parte que o Juan falou da gente sair daquela coisa assim, sistemática, né? E tentar nos aproximar mais, é importante porque dentro desse meio aí, nós temos que entender quatro personagens principais, né? 4 personagens importantes. O aluno, o professor, a escola e os pais dos alunos. Né? Quando a gente fala da aula não presencial, pegou esses 4 personagens assim, de surpresa. O aluno, muitas vezes ele não está acostumado a acordar, sentar na frente de uma câmera e ficar assistindo o professor. Né? Em sala de aula, presencialmente, às vezes fica monótono. Imagina a distância. O professor, eu posso usar o meu caso como exemplo, mas a maioria dos professores que eu conheço não tinha uma câmera, não tinha um ambiente, né? Teve que criar... Teve que fazer toda a adaptação. Então, tipo assim, não vamos ver. A gente tem que fazer, e é agora, e não teve nenhuma estrutura para isso, né? Os pais dos alunos, né? Eu convivo com muitos pais de alunos hoje, eles não têm, às vezes, aquele tempo para estar acompanhando, né? Às vezes não tem um preparo para estar, né, em cima do aluno ali, dando com a força. Então, acaba que são 4 personagens, né? Porque o caso da escola lá vazia, mas ela não presencial, ela também está trabalhando. Sim. São os 4 personagens que estão ainda perdidos. Né? Essa é a verdade. E aí a gente entra nessa questão, né, de falar de um dos temas principais, que é a questão da nossa saúde mental, né? Como é que está sendo para vocês, professores, lidar com isso e transmitir isso para os alunos, porque como vocês acabaram de falar, na maioria das vezes os pais, eles não têm tempo, né, para estar ali auxiliando os seus filhos ou não tem estrutura para isso, né? Porque às vezes eles não tiveram isso. E aí acaba que dificulta muito mais, porque por conta dessa distância, tem alguns alunos que, na maioria das vezes, né, como eles estão no ensino médio, aquela parte de toda a formação, toda aquela coisa da adolescência, né, de precisar mais de um afeto. Então, como é que está sendo para vocês lidar com isso tudo consigo mesmo, porque tem cobrança da instituição, né, tem cobrança de vocês mesmos e ainda tem que dar esse suporte para os alunos? Bom, eu acho que, como a gente conversou, né, todos fomos pegos de surpresa. Não tinha ninguém que estava preparado. E
a gente fala muito da saúde mental, às vezes, de forma isolada, do aluno, ou do professor, ou do administrativo da escola, mas eu acho que todos nós estamos afetados, todos nós estamos enfrentando esse desafio e é bonito a forma como a gente está lidando com isso, a coragem que a gente está lidando com isso, mas a gente não pode cair numa romantização disso, porque por trás da câmera tem um professor que está com seu trabalho dobrado, por estar se desdobrando mesmo para trazer novas formas de ensino. A gente tem um corpo administrativo e coordenação, direção de colégio que está correndo sem parar também para trazer oferecer uma melhor educação também para os alunos. E a gente tem os alunos também, que estão muitas vezes ali com muitas atividades a fazer, estão com todos os problemas dentro de casa e tendo que lidar com esse ambiente escolar, que muitas vezes era uma válvula de escape mesmo do aluno. Era algo que ia além do seu ambiente de casa, né? Assim como nós também, que saímos de casa para trabalhar. Hoje, todas as nossas esferas da vida estão condensadas dentro de casa, né? É o lugar que a gente trabalha, é o lugar que a gente descansa, é o lugar que a gente tem lazer. Então, isso traz uma densidade muito grande, um estresse muito grande para a nossa rotina. Esse é um ponto que a gente precisa conversar bastante, porque me parece muito delicado, sabe? Antes mesmo de pensar na questão desse ensino-aprendizado, né, o ensino-aprendizagem, a sociedade, de um modo geral, está afetada, né? A sanidade mental de todos, ela está bastante afetada, principalmente pela questão de você estar isolado, ter que estar distante das outras pessoas, não poder ter esse contato, né? Ontem eu estava até comentando isso, que o brasileiro ele tem essa questão de contato, de uma coisa mais assim... Trazer para perto, calor, né? Humano, né? Sim. E aí nós temos que lidar com essa realidade de estar isolado e agradecendo, porque muita gente não tem essa condição e o pior, né? Nós estamos tendo pessoas que estão perdendo entes queridos, né? Pessoas que estão tendo a família ceifada. Jogando isso para dentro da sala de aula, aí que a situação piora mais ainda. Né? Que o professor ele já é meio que psicólogo, já naturalmente. Isso antes mesmo dessa situação. E com essa condição dessa pandemia, nessa crise pandêmica, acaba que a gente tem que ter ainda mais, né, essa força. Né? Porque o professor, muitas vezes, ele querendo ou não, ele tem que estar forte, tem que estar firme. Né? A maioria das aulas não presenciais, o aluno nem precisa ligar a câmera. Né? No caso do professor, ele tem que estar cedo, acordado, né? Com a cara limpa, a cara bonita e tendo que lidar cotidianamente ali com cada turma, com aluno com problemas diferentes, né? Com essa questão de isolamento. Muita gente tem problemas dentro de casa, né? E esses problemas vão se agravar ainda mais. Então a gente tem que, ainda mais, né? Além da gente, tem que estar disposto e sempre forte, né? E mesmo não estando, passar essa segurança para os alunos, né? Porque, como vocês estavam falando, nem sempre todos os pais têm aquela estrutura para estar dando para os filhos, então acaba que isso também sobrecarrega para vocês, porque esses alunos, né, veem vocês como quem se inspirar, então acaba que é uma bagagem bem maior. A gente né? acaba sendo um porto seguro para os alunos, né? Isso. E como é para vocês nesse momento lidar com os pais? Vocês estão tendo o apoio dos pais, eles têm um contato direto com vocês ou não, ou tem casos isolados, né? Porque como vocês citaram, tem pais que não têm tempo, não têm disponibilidade para isso, mas tem alguns que tentam fazer o possível, né, para estarem presentes e colaborando nisso tudo, né, nesse processo todo. Exato. Eu acho que a participação do pai e da mãe, ou dos responsáveis, são fundamental nesse período, né? Eu acho que o aluno ele precisa desse suporte dentro de casa, porque nós damos esse suporte para ele dentro da escola. E, no meu caso, eu percebo muito um diálogo entre o colégio, a instituição e
a casa, né? Os pais, os responsáveis do aluno. E, por exemplo, quando um aluno não está frequentando a aula durante um mês ou não entregou algumas atividades, a gente liga, conversa com o pai, procura saber. Então, eu acho que sem esse elo, a educação esse ano seria muito mais difícil. Eu acho que os pais eles se tornaram um agente fundamental, porque a gente perdeu esse contato, né, com os alunos, esse contato presencial, esse contato de estar mediando também, sendo exemplo, e para além de um professor que dá aulas, que ministra conteúdos, ser amparo, ser uma ajuda que esse aluno precisa, ser uma motivação que esse aluno precisa. E muitas vezes eu acho que o pai e a mãe precisam dar esse apoio agora, nesse período de pandemia. Essa questão dos pais, a gente generaliza muito, né? Porque tem desde do pai, da mãe que está assistindo a aula junto com o aluno, inclusive a casa deles pedirem para tirar dúvida, porque eles estão gostando da aula, estão aprendendo também. E ao caso dos ausentes, né? Porque quando a gente fala da educação, a gente já tem que entender que a situação da educação no Brasil ela é bastante complexa, né? Quando a gente fala, por exemplo, rede privada e rede pública, há um fosso enorme entre esses dois pontos. Muita diferença. Né? E esse fosso não é só na questão do aluno e da escola. Envolve muitas questões, como, por exemplo, condições sociais, econômicas. Influencia demais. A estrutura familiar. Porque há aluno que está tendo muito pouca dificuldade. Né? E já outros alunos que desde do primeiro dia da pandemia não conseguem assistir aula. Né? Não só porque não tem a internet, não tem o celular. É porque com essa questão a crise aumentou. Né? E se ele estava precisando de uma escola gratuita, né? No caso da escola pública, provavelmente é porque não tem uma estrutura socioeconômica boa em casa e ele tem que ir atrás para ajudar na família. Né? E muitos estão abandonando a aula exatamente para quê? Para tentar minimizar o impacto dessa crise dentro de casa, de sua própria casa. Então, assim, é bastante complexo, né? Vai desde essa pessoa daquela família que não consegue, não só não acompanhar a aula, mas também não consegue acompanhar a vida que estava tendo antes, desde aqueles que têm problemas, mas os problemas são mínimos, né? Perto desses outros. Então, a questão do pai, da mãe ou do responsável está dentro do processo educacional, envolve não só o conhecimento, o crescimento do aluno ou da aluna, mas também envolve essa questão de poder passar por essa fase. Né? Um amigo meu, Marcos Manuel, conversando comigo, ele falou que há muita preocupação de estar perdendo o ano. Né? Meu filho vai perder o ano, não está rendendo. Antes disso tudo, a gente tem que preocupar com a condição de saúde mesmo. Né? Porque quem está perdendo o ano é quem está morrendo. E vamos lá, né? O que seria perder, né? O que seria perder o ano? Porque cada pessoa vai pensar diferente sobre isso. Mas o importante, um dos fatos que eu acredito que vocês queiram falar também sobre aqui, é sobre a questão de, no momento da pandemia, já era um assunto que deveria ser tratado antes, mas agora com maior força. É a questão dos alunos pensarem que estudar e passar de ano é o que tem de ser feito, para apresentar para os pais boas notas, para dizer que eles conseguiram o êxito, mas o êxito não está só na questão de passar para o próximo ano. Porque aí acontece que vários alunos se prendem a isso, em ter boas notas, em apresentarem para os pais que conseguiram passar de ano, mas não aprenderam nada, não renderam nada, né? E eu acredito que vocês devem ter exemplos de alunos que citam isso, né? Não, eu tirei uma nota boa, passei, está tudo certo. Mas quando você vai questionar o aluno sobre algum conteúdo que vocês passaram, ele não sabe falar basicamente nada sobre, né? Então, para vocês, são professores, como lidar com essa questão dos alunos terem esse pensamento, que já é algo que trazem para nós há muito tempo, né? De colocarem a aprovação como notas e não como ensino. Já que vocês elaboram todo o conteúdo, né, se desgastam, tem essa questão da comunicação entre a instituição e vocês para elaborarem
esses temas. Como é para vocês verem os alunos se comportando dessa forma, tendo esse pensamento? Eu acho que, assim como você disse, né, é uma característica da nossa educação mesmo, educação no Brasil. Eu acho que é uma questão estrutural, antes de tudo, de reduzir o processo de ensino-aprendizagem a número, né, a notas, muitas vezes. E a gente sabe que isso não é uma coisa legal de se fazer, não é uma coisa benéfica, né? Agora nós estamos sendo reduzidos a números, uma pandemia, números de casos, números de mortes. A gente precisa olhar, pensando na pandemia, sob uma perspectiva mais humana. E olhando para a educação em si, além de estar formando possíveis profissionais para o futuro, estamos formando, antes de tudo, cidadãos, né? Então, a ética, a moral, uma noção de comportamento, de respeito para com o mundo, eu acho que é preciso mais do que nunca ser vista como uma necessidade maior do que se pensar simplesmente em nota. Né? Essa questão é interessante, levando em consideração que a gente tem um sistema educacional sucateado. Né? Sim. A educação nem sempre ela é vista conforme ela deveria ser. Né? Então, já partindo desse princípio aí, uma diferença que a gente tem, igual eu falei anteriormente, a diferença, por exemplo, de uma faculdade, né, que está tendo sua dificuldade, né, ainda enfrenta muito problema, só que no ensino básico, né, ensino fundamental, ensino médio, além de conteúdo, há essa questão da formação humana. Né? O que o Juan está comentando ali, é importante a gente ver que tem essa questão, a interação, por exemplo, física, de o aluno ter contato com outras realidades, né? o contato com o corpo escolar, com o professor, com as secretárias, né? com a tia da lanchonete, é muito importante para a formação pessoal dele, né? Como ser humano. Essa questão da nota, né? Sempre, como eu disse, pelo fato da gente sucatear a educação, muitas vezes ela nunca foi um agente mesmo que ponderava o conhecimento do aluno. A nota, muitas vezes, o aluno deixa para estudar na hora da prova, né, decora ali aquela coisinha para tirar uma nota e não importa se eu vou aprender ou não. Então, já antes mesmo dessa questão da pandemia, a gente já tinha que ter essa reflexão, né? Já tinha que ter essa ideia de que a formação de conteúdo, não só estudar para tirar nota, mas estudar para aprendizado, e também a questão da própria formação mesmo, pessoal. Né? Mas vocês acreditam que isso tem uma contribuição das instituições em si, pela metodologia e tudo mais, ou isso a maior parte já é algo, né, trazido dos alunos de dentro de casa, por conta do que os pais falam, que traz um peso maior, né? De, você tem que passar tal nota, você tem que tirar uma nota melhor. E não se preocupe em questioná-los dentro de casa para saber se eles realmente, de fato, estão aprendendo. Eu acredito que é uma característica cultural. Uma vez que é cultural, ela influencia no nosso sistema institucional de educação, influencia também em como esse cidadão ele vai começar a pensar dentro de casa, né? Então, por ser cultural, eu acho que influencia tanto ao pensamento educacional, quanto o próprio aluno já traz isso de casa por ser algo que se perpetua familiarmente mesmo. Então, a gente tem que começar a pensar formas de trabalhar uma ruptura, mesmo que seja gradual. E eu acho que é uma coisa que nós fazemos já, né? A gente, apesar de avaliar com notas, a gente não olha simplesmente o aluno como um número, né? A gente avalia o esforço que ele teve, a gente avalia as dificuldades que ele enfrenta, a participação dele em sala de aula, no sentido não só de fazer perguntas, mas no sentido de convívio naquele ambiente de tantas identidades diferentes, de tantas pessoas diferentes, né? Então, eu acho que esse é um processo que a gente está engateando para fazer enquanto professores, mas precisa-se ter uma transformação institucional também. Porque é um processo, né? Ninguém vai agir sozinho. Então, eu acredito que é necessário um momento como esse, né, para a gente trazer esse assunto à tona,
como o assunto da participação dos pais, Sim. que é algo fundamental, a interligação dos pais, não só com a instituição, mas com vocês também, né? Porque aí, um ajudando o outro, ainda mais nesse momento de pandemia, tudo vai colaborando, tudo vai tomando uma forma diferente, né? Eu queria agradecer pela participação de vocês, por terem aceitado o convite da gente. Queria agradecer você também que está aí em casa conferindo tudo, assistindo a gente. Muito obrigada. E esse foi mais um DM Entrevista. Um abraço. Abraço para meus alunos, meus colegas. Que Saudade de vocês. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Ensino à distância Uniaraguaia, mais de 20 cursos com aulas ao vivo e laboratórios virtuais. Tem 3 opções: administração, engenharia ambiental, educação física e muito mais. Início das novas turmas, 30 de outubro.